amados do Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta tarde de quarta-feira. Daqui a pouco tem culto, hein? Quarta-feira tem culto de doutrina na Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agradeço a todos vocês que estão comigo até aqui. Lembrando que você veio aqui, comentou, deixou seu joinha. Estou indo lá no seu canal também, viu? Faça a mesma coisa. Assim que eu respondo, eu já vou lá. É um por um. Porque eu venho naquela listinha de cima para baixo, porque senão eu me perco, porque eu já estou idoso. E o idoso pode se dar o luxo de dizer que ele está esquecendo as coisas, né? Quando é jovem, fala, mas você está novo demais para esquecer as coisas. Mas já não é o meu caso. Louvado seja Deus. E hoje eu quero falar para os irmãos que eu estou muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Estou bem feliz hoje, com a graça de Deus. Meus irmãos amados, importante a gente falar com os irmãos, né? Porque a gente chegar e falar, hoje está tão ruim, ficar lamentando é tão fácil, né? Mas é bom a gente dizer quando a gente está bem. Eu estou bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Meus irmãos amados, o que Deus quer que eu e você façamos? Será que Deus quer que a gente faça somente aquilo que é fácil, tranquilo? Será que não requer nenhum sacrifício? Embora lembrando bem no comecinho, que sacrifício quem fez verdadeiro, único e válido e suficiente, último, derradeiro, acabou, não precisa de mais sacrifício. Jesus Cristo Senhor. Porque se eu e você fizéssemos sacrifício, pensando assim, eu vou fazer esse sacrifício para acrescentar na minha salvação, sabe o que a gente estaria falando? O sacrifício de Jesus foi ótimo, mas se eu fizer um sacrifício, eu vou ajudar ele. O sacrifício de Jesus, então, não foi o suficiente, né? E isso é um pecado muito grande. E é gravíssimo. Porque Jesus, o que ele fez, ele só tem uma coisinha que você pode fazer. Você tem que ter fé. A Bíblia não fala, você tem que fazer sacrifício e crer em Cristo. Eu falo que você tem que crer em Cristo, né? Por que o meu vídeo sempre fala de crer em Cristo? Porque é para isso que o canal Alfa e Ômega existe. Para falar de Cristo, né? De vez em quando vai aparecer sim em outros vídeos, mas qual que é o foco aí, os irmãos veem? É falar da palavra. Mas se eu fizer uma pescaria igual eu gosto muito, planejando em fevereiro, eu vou pôr para vocês aí. E outras coisas mais, né? Algum passeio interessante, até alguma comida interessante. Eu tenho muitos vídeos aí assim. Então, vou colocar aí, né? Mas agora vamos lá. Vamos ler aqui no Salmo 116, 16. Salmo 116, versículo 16. Confere aí, hein? Deixa eu te conferir não. Vamos lá. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva. Soltastes as minhas ataduras, me libertaste, Senhor. Então, eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios. De quê? De louvor. O louvor é um sacrifício que a gente oferece ao Senhor. Invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos que eu fiz com o Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Isso está no Salmo 116, versículo 16. Fazer na frente das pessoas. Sabe para quê? Para dar testemunho daquilo que você faz para Cristo, daquilo que você faz para Deus, daquilo que você faz em agradecimento. Sacrifício com ações de graça. Louvado seja Deus. Então o Salmo 116 está aí. Nós podemos ir agora em Isaías 1,13. Isaías 1,13. Vamos em Isaías 1,13? Vamos ver o que fala para a gente aqui. Isaías 1, versículo 13. Não tragais mais ofertas de balde, ou seja, ofertas inúteis. Vai deitar, pretinho? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar. Jean, estou gravando. Convocação da congregação, e não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as novas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque
As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto e ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Façam as coisas do Senhor primeiro. Limpe-se, mantenha-se em dia com as coisas do Senhor, porque sacrifício, está falando bem no começo, não traga mais ofertas inúteis, e nem incenso, nem nada disso. Para mim é tudo uma abominação. Por quê? Não é porque Jesus não aceita o seu sacrifício de ação de graças, igual está falando lá no Salmo 116:16. É que, vou dar um exemplo mais prático. Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele não aceitava Caim. Se ele não aceitava Caim, ele não vai fazer igual muitas igrejas fazem hoje em dia, que é receber aquilo que as pessoas levam sem se preocupar como elas estão. Por quê? O que importa é esse aqui. Eles não estão se importando com o que você faz, como você está com Deus para receber a sua oferta. Desde que traga a oferta é o que nos interessa. Mas acontece que Deus não é o homem. Deus aceita primeiro você, depois a sua oferta. A diferença do homem para Deus, né? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Tem gente que fala, a voz do homem é a voz de Deus, pois eu falo que é uma grande mentira. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Nossas obras aí feitas de qualquer jeito são apenas trapo de imundície. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas quando você faz tudo para agradar a Deus, busca, esforça. É lógico que nós não somos perfeitos. Perfeito é Cristo. Perfeitos nós vamos ser lá na glória. Mas nós fazemos o melhor, o nosso melhor para Deus. Fazendo primeiro o nosso bem espiritual, preparado para poder fazer a obra de Deus. Igual ele fala aqui, olha aqui, quer ver? Levai-vos, lavai-vos, limpar, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai, parai de fazer o mal. Tem gente que faz o mal da hora que levanta até a hora que dorme, e o dia que não faz fica triste. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isso é exemplo. Praticai a caridade. Mas será que a Bíblia fala mais? Vamos ver. E agora nós vamos em Provérbios 15:8. Está longe? Está nada. Aqui, Provérbios 15:8 está escrito. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O que está escrito? O sacrifício dos ímpios, que são os pecadores, os praticantes da maldade, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Vou repetir. Os sacrifícios dos ímpios são abomináveis ao Senhor, mas a oração dos retos, aqueles que se esforçam diante de Deus para praticar o bem, o que acontece com eles? É diferente? É, com certeza. A oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos é o seu contentamento. Mas enquanto aos ímpios, Deus abomina o que eles fazem. Não adianta sacrifício se está na maldade, se é ímpio, se é cruel, se é covarde, se é mentiroso, se é maldoso, fofoqueiro, invejoso, intrigueiro, perseguidor, sovina. O que é o sovina que a gente fala aqui no nosso tempo? É a pessoa amante do dinheiro, aquele que esconde dinheiro debaixo do colchão. Deus Mamon, ele tem uma paixão. Aqui tem gente que morre, quando vai lá, você vai descobrir, tem dinheiro até do travesseiro, no colchão, atrás do guarda-roupa. Tem gente assim, né? Isso é só um exemplo. Tem muitas outras coisas que a pessoa se apega. O que é que acontece? E tantas pessoas ele poderia ter ajudado com aquilo. Isso Deus não se agrada. Se ele fez, talvez ele fez tantos outros sacrifícios e as pessoas até tinham esta pessoa como uma pessoa caridosa, uma pessoa temente a Deus, por causa da aparência que ele demonstrava. Mas Deus não olha a aparência externa, mas Deus conhece o íntimo do seu coração, que está me ouvindo, e conhece o íntimo do meu coração, que está falando para você. Então, temos que tomar cuidado. O sacrifício dos ímpios, ele faz sacrifício, não faz? Mas sabe o que Deus faz? Deus abomina o sacrifício dele, não aceita, assim como o de Caim. Mas o Senhor, olha só, com aqueles que são retos,
e a oração deles chega ao ouvido de Deus, e é a alegria, é o contentamento. Deus fica feliz com aquilo, e Deus ouve as orações. E o que acontece quando Deus ouve suas orações? Você recebe aquilo que você pede. Bonito isso, né? A gente pede e recebe, né? Mas Deus te dá aquilo que você precisa. Porque nem sempre o que você pede é o que você precisa. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Vamos ler Hebreus 10:4. Hebreus 10:4 é maravilhoso. Vamos lá junto? Hebreus 10:4. O que fala em Hebreus 10:4? Hebreus 10:4 está falando o seguinte. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Confira na sua Bíblia. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quisestes, mas o corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Deus não se agrada de sacrifícios. Sacrifícios. Vou falar com vocês uma coisa terrível. Mas eu vi no jornal, até, inclusive eu vi mais matérias a respeito. Você sabia que tem gente que faz sacrifício até humano? Sequestram crianças, matam crianças. Estou querendo aterrorizar não, isso é realidade. Para poder oferecer a coisas imundas, né? Que é lógico que não é para Deus. O que acontece? Ceifam vidas, fazendo sacrifício para ir para o inferno, para fazer para o inferno, para ir para o inferno, para ir para a condenação. Não precisa de tanto esforço, não precisa ficar sacrificando, fazendo abominações, não. Só da pessoa não crer em Cristo, ele já está lá. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. E já está condenado, já anda em trevas, isso é a palavra que diz. Às vezes eu falo bem francamente, porque é assim que eu quero continuar falando. O dia que eu mudar minha prosa para poder, como fala no interior, o dia que eu mudar minha prosa para agradar, aí vocês podem sair fora, porque a coisa está ficando feia. Eu já não tenho mais compromisso com Deus, eu estou tendo compromisso só com os homens. Meu compromisso é com os homens, sim. Porque a palavra que eu falo aqui é para os homens, não é para Deus. Ela é de Deus, que eu pego, Deus me dá graça e eu transmito para os irmãos. Mas eu tenho que agradar primeiro a Deus falando o que está escrito. Porque quando a gente vai falando coisas que a gente acha, é complicado. Então tem sacrifícios lá, existiam os sacrifícios da época lá do Antigo Testamento, né? Touros e tudo. Aqueles sacrifícios não eram suficientes para livrar os homens dos seus pecados. No entanto, tinha que ser feito. Mas era só um preparatório para quando Jesus viesse, fizesse o verdadeiro sacrifício. Olha só. Porque é impossível. Por que eu falo isso? Depois que eu falo, quando eu ler aqui, vocês vão entender mais fácil. Aquele que não entende, tá? Você que entende, pode deixar seu comentário aí. Pode acrescentar. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque eles usavam bode, ovelhas, até pombas, né? E etc, etc. É só ler lá no Antigo Testamento. Pelo que entrando no mundo, sacerdotes. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Não agradam a Deus. O que agradou a Deus foi moer o seu filho. Somente Jesus poderia pagar pelo seu pecado e pelo meu. E já está paga essa conta, viu? Não deixe ninguém te extorquir falando que você tem que dar isso e dar aquilo, não. Você tem que crer em Cristo. Você tem fé? Já é o suficiente. Uma irmã minha falou que eu estou perdido, eu estou triste porque eu não tenho religião, mas eu gostei da palavra que o Senhor leu. Mas eu peguei e falei com ela, se você crê em Cristo, isso te é o suficiente para a salvação. Porque toda obra que você fizer boa é do agrado de Deus. Porque você tem fé, você vai fazer suas obras. Mas se você fizer só obras e não crer em Cristo, nada adianta. Existem pessoas super caridosas, faz comida até sozinho para milhares de pessoas, centenas, dezenas, vai lá, entrega e tudo, e as pessoas matam a fome. Isso é bom, matar a fome dos irmãos, mas não crê em Cristo. Eu digo que é sacrifício de tolo. Vai ajudar as pessoas, mas não vai ajudar ela mesma. O sacrifício dela para nada vale para poder contar para a sua salvação. Por quê? O sacrifício de Cristo é o que conta, mas você precisa fazer obra, mas você primeiro precisa crer em Cristo, e a partir da sua fé em Cristo, você vai fazer obras, porque não existe quem crê em Cristo que fique de braços cruzados. É por isso que eu estou trabalhando aqui agora, para
falar das coisas de Deus. Louvado seja Deus, né? Não se agrada. Mas tem mais aqui? Tem. Em Hebreus também 10:10 está escrito o seguinte, ó. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez. Sacrifício de bodes, ovelhas, cabritos, carneiros, touros, tinha que ser feito, sabe quanto? Todos os dias. O tempo todo, sem trégua. O fogo não apagava. Tinha que queimar direto. Entrava o sacerdote com a sua equipe e saía e entrava outro, porque o fogo não podia apagar. Os sacrifícios eram queimados de noite pelos pecados do povo de Israel. Mas o sacrifício de Jesus encerrou todos esses sacrifícios. Os bichinhos agora podem ser mortos sim, para a nossa alimentação, com todo respeito aos animais, né? Olha aqui, ó. No qual a vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de quem? De Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este sacrifício de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de todos, está assentado para sempre à destra de Deus ou à direita de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés. Grande e poderoso é o nosso Deus. Li aqui para você. O sacrifício de Jesus é tudo que você precisava. Já foi feito. Não deixe que te cobrem pela salvação. Jesus já pagou o preço. Louvado seja Deus. Fui bem claro, não fui? Então agora nós vamos em Romanos 12, 1. Vamos em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. O que está falando em Romanos 12, 1? Romanos 12, 1? Vamos lá então. Romanos, vamos ver se é isso mesmo? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. O que está falando em Romanos 12, 1? Romanos 12, vamos ver se eu notei certo. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 está escrito o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício. Quer dizer que a gente tem que fazer sacrifício então. Mas eu falei a guria mesmo que não precisa de sacrifício, agora complicou, né? Eu falo que não precisa de sacrifício, agora eu falo que precisa. Vamos ler então? Rogo-vos, pois, irmãos. Vamos lá, Romanos 12, 1. Por que eu sempre dou essa paradinha? Para a pessoa raciocinar junto comigo. 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Seu corpo, você pode fazer um grande sacrifício com ele, fazer a obra de Deus. É isso que está falando aqui, ó. Boa e agradável e perfeita vontade de Deus, obra de Deus. Caridade, amor, justiça, compaixão, fé, esperança, alegria. Muitas vezes a gente fala de ajudar, de servir o irmão. Eu estou fazendo isso aqui agora como eu posso para você. Cabe a você dar crédito ou não, embora muitos sejam que estão dando crédito. Louvado seja Deus por isso. Isso tem me motivado a buscar mais. E o que acontece? Muitas vezes a gente imagina que a pessoa precisa de dinheiro, a pessoa precisa só de alimento, né? Falou de ajudar, alimento e dinheiro. Mas não é bem assim. Remédios, essas coisas. Muitas pessoas precisam apenas de atenção. Muitas pessoas precisam apenas de um abraço. Muitas pessoas precisam apenas que você fale de Deus para ele, de Jesus para ele. Que ele é uma pessoa boa, que ainda não parou para ouvir a palavra. Ele não ganhou uma Bíblia ainda.
Vai lá e compra e dá para ele a Bíblia, mas explica para ele o valor da Bíblia, porque se você não explicar para ele vai ser só um objeto. Você tem que mostrar para ele que a Bíblia é a salvação. Como é a salvação? Eu li no último vídeo, eu expliquei no último vídeo. Lê lá o que é a Bíblia, o que é a palavra, o que é o Evangelho. Ouça, né? Ouça lá no outro vídeo. Nem vou explicar, no outro vídeo fala tudo detalhado. Então nós vamos aqui. Vamos lá. Romanos 6,12. O que fala em Romanos 6,12? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Lá falou para fazer sacrifício com o nosso corpo. O que não pode fazer com o nosso corpo? Não, jamais. Reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Já viu pessoas que o corpo dele é só para o pecado? Você conhece alguém assim? O corpo dele é só para o pecado. Pois é. Aqui, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Seu corpo não é eterno, não. Seu corpo é mortal. Cuidado. Não entregue ele ao pecado. Entregue ele às coisas de Deus. Por quê? Porque ele tem valor e ele vai passar. Mas você pode fazer muita coisa com ele. Que é o quê? Sacrifício santo e agradável a Deus. Né? Eu li lá. Vamos lá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer. Obedecer ao pecado em sua concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, todos eles, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Seu corpo é instrumento de justiça, para fazer a justiça, para fazer o bem nessa terra, para fazer o bem físico. O bem espiritual, quem faz é Deus, é o Espírito Santo de Deus, mas o físico, para levar o espiritual, é você e eu quem fazemos. Você pode fazer simplesmente antes até do seu trabalho aí, falar de Deus e falar para o seu irmão, buscar, ajudar, servir, ajudar quem não pode, mas a Bíblia vai falar aqui, vai falar mais coisas. Olha aqui, ó. Vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Jesus Cristo. Você está debaixo do sacrifício que Jesus fez, o último sacrifício, do sacrifício final. Você não está mais debaixo do pecado, você agora tem a opção de optar pela graça de Deus e ser livre em Cristo Jesus. Claro, como a luz do sol, né? Mas nós vamos ainda mais um pouquinho, Romanos 6,12. Nós acabamos de ler, agora nós vamos lá em Jó 29:15. Jó 29:15. Então vamos. Onde ele está lá em Jó 29:15? Está lá em Jó 29:15. Jó 29:15. Jó 29:15 está escrito no capítulo 29, versículo 15. Eu, Jó, era o olho do cego e os pés do coxo. Olha só, olha como que Jó usava o corpo dele. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu ajudava o necessitado fisicamente. Só? Não só fisicamente não, quer ver? Todos necessitados. Eu era pai das causas de quem não tinha conhecimento. A pessoa nem sabe como é que vai resolver um problema, mas Jó falava, deixa que eu resolvo para você. Eu tenho conhecimento para isso. Deus me deu conhecimento, eu vou usar para te ajudar. Muitas vezes tem gente que fala que ele se dana. Ou muitas vezes nem se dana, ele fala, só imagina. Mas Deus já viu o seu coração, o seu pensamento, porque Ele conhece o íntimo dos nossos corações. Então vou lá. Não tinha conhecimento. Inquiria com inteligência e com diligência. Com diligência. O que é diligência? O empenho. É fazer com vontade, é pegar com garra, não é fazer de qualquer jeito não. E o que mais? Quebrava as queixas, quebrava os queixais do perverso. Vamos lá de novo. E quebrava os queixais do perverso. E dos seus dentes tirava a presa. Sabe o que é isso? Tirar o opressor de cima do oprimido e do indefeso.
comprar a briga daqueles que precisam. É preciso ter coragem para fazer a vontade de Deus. Isso aqui pode ser no sentido literal. Eu vou entrar nessa, eu não vou deixar que ele, por falta de entendimento, por falta de força, perca. Por que acontece a injustiça hoje? Porque a justiça não funciona, então prevalece a injustiça. Por quê? Desobediência a Deus. Mas tudo isso será cobrado. Como quando fizerem injustiça com você, fique tranquilo. Não amaldiçoe, não esbraveje, não murmure. Ore ao Senhor, porque Ele cumpre a sua causa. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Onipresente, onisciente e onipotente. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, pode todas as coisas. Porque Ele é. Eu sou, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu poderia ler muito mais aqui, mas agora nós vamos agradecer a Deus, porque nós chegamos aqui pela graça de Deus. Bendito seja Deus. A palavra de hoje foi lida. Eu digo para vocês, muito obrigado pela companhia. E esta foi a palavra de hoje. Sacrifícios felizes, sacrifícios alegres, porque o sacrifício pesado, que só um poderia pagar, já foi pago, Jesus Cristo. Agora você pode louvar ao Senhor com sacrifício de louvor. Você pode sacrificar o seu corpo, negando a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo e siga-me. E você pode sacrificar algumas coisinhas para poder fazer a vida do seu irmão mais fácil nessa terra. E Deus, que tudo vê e não fica te devendo nada, vai te recompensar. Pode ter certeza matemática, porque Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da sua salvação, da minha salvação, pela graça de Deus, pela misericórdia, pela ação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E não tenha medo de por pensar, eu não dou conta, eu não consigo, isso é muito para mim. Porque o Espírito Santo de Deus vai te preparar. Você não vai ter que fazer coisas impossíveis, não. Você vai fazer o possível. O impossível é para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Igual fala, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se Deus mandou eu e você fazer, é porque nós podemos fazer. Temos que dar o pontapé inicial. Partir para o trabalho, na obra de Deus. Mesmo você trabalhando, você pode fazer isso no seu serviço, na sua escola, na sua vizinhança, na sua igreja, dentro da sua casa. Se você fizer tudo lá fora e não fizer dentro da sua casa, sacrifício de tudo. Comece pela sua casa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Bendito seja Deus. Beijão para vocês, amados.